Olá, sejam bem-vindos ao nosso 15º encontro, em que lemos e comentamos o itinerário da mente para Deus de Boaventura de Banho-Régio. Nós já lemos o prólogo e agora nos detemos no limiar da obra, ela mesma. Nós vimos que há uma inscrição que dá início à obra. Essa inscrição do texto diz: inicia-se a especulação do pobre no deserto. Nós já falamos bastante de especulação. Hoje, para nós, a palavra especulação tem um sentido pejorativo. Significa algo que não tem fundamento na realidade. Significa algo inflacionário, algo que lida com possibilidades sem fundamentação real. Não é esse o sentido da palavra especulação na Idade Média. Na Idade Média, a palavra especulação era uma palavra muito importante. Speculatio queria dizer a mente como espelho. A mente é um espelho que precisa se voltar para a luz da sapiência, da sabedoria divina. A mente é um espelho vivo que constantemente precisa ser polido, constantemente precisa ser limpo, constantemente precisa ser exercitado para poder refletir as luzes, os raios da iluminação da sabedoria divina. Então, o itinerário da mente para Deus é uma obra de especulação. É uma obra em que a mente, como espelho vivo, se volta para a sabedoria divina e os seus raios nas suas muitas formas de iluminação. A segunda palavra dessa inscrição inicial do itinerário é pobre. Especulação do pobre no deserto. A respeito da pobreza também nós falamos na última aula. A pobreza aqui não como uma carência, uma falta, uma privação de se ter o necessário para viver. Não é nesse sentido que se está falando de pobre e de pobreza aqui. Aqui não se trata de uma pobreza do ter, trata-se de uma pobreza do ser. A pobreza do ser é chamada também de pobreza do espírito ou pobreza no espírito, ou seja, a pobreza na vitalidade, na liberdade humana. A pobreza como desprendimento, a pobreza como um vazio receptivo, capaz de abrir-se para a riqueza essencial. Essa pobreza essencial, capaz de abrir-se para receber a riqueza essencial, esta é a pobreza no espírito. Pobreza, dizia Heidegger num texto em que ele comentava o poeta Hölderlin, ao qual aludimos na aula passada, pobreza não é outra coisa do que não carecer de outra coisa a não ser do desnecessário. Acho que não ficou bem dito, vou dizer novamente. A pobreza é não carecer de outra coisa a não ser do desnecessário. Isto é, daquilo que é o não útil, daquilo que não serve. Mas é o não útil, não serve, porque é o sentido e é o fim de tudo aquilo que é útil e que serve. Ou seja,
pobreza é não carecer de outra coisa do que aquilo que nos faz superar o âmbito do necessário. Pobreza é não carecer de outra coisa do que da liberdade. Então, o conceito de pobreza é um conceito aqui de liberdade, de desprendimento para e por ser livre, a liberdade. Então, nós falamos na aula passada da pobreza do espírito na filosofia, a pobreza do não saber, que é próprio do pensar, que faz com que o pensar se abra para o mistério do ser, para o abismo do mistério da vida. E falamos também da pobreza do espírito no sentido da fé, no sentido da espiritualidade franciscana, que fundamenta esse texto do itinerário da mente para Deus. A pobreza de Francisco de Assis, que foi quem percebeu o tesouro, a riqueza, que é esta pobreza do ser, ela que é o único acesso à riqueza do ser. Então, a pobreza do ser é receber, ter a disponibilidade para receber a riqueza do ser. Quem conhece a riqueza do ser, então pode ser livre também em relação ao ter. No ter e no não ter, no querer e no não querer, no saber e no não saber, ele, o pobre no espírito, é capaz de manter-se livre. Então, esse é o sentido da pobreza do espírito do qual falamos na última aula. Vamos agora falar do terceiro ponto dessa inscrição que, como um frontispício, por assim dizer, abre a obra, o itinerário da mente para Deus. E é o deserto. Nós vamos hoje refletir sobre que categoria é essa chamada deserto. Nós vamos fazer isso recorrendo a textos escritos pelo filósofo, pelo pensador brasileiro Gilvan Fogel. Eu vou me basear na leitura de alguns textos que ele escreveu sobre este tema do deserto. Um texto dele se intitula Da Pobreza e da Orfandade Sem Vergonha. É um texto que comenta uma passagem do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Este texto foi publicado numa coletânea de textos chamada Ensaios de Filosofia. É uma obra que foi organizada pela professora Márcia Schubach, em homenagem ao professor Emanuel Carneiro Leão. Neste texto da pobreza e da orfandade sem vergonha, o professor Gilvan fala do momento da travessia, né, do Rio São Francisco por Riobaldo, ainda menino, e de Adorim, que apenas aparece como um menino, ou menino. Né? Então ele comenta muito bem essa passagem capital, primordial, primeira da obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Mas nós não vamos tratar dessa travessia do Rio São Francisco, em que o menino Riobaldo tem medo e o menino que depois se revela como Reinaldo ou Diadorim, mais tarde, no fim da obra, aparece como Deadorina, dom de Deus, né? Esse outro menino é que o convoca para a coragem da travessia. Bom, o tema da travessia é um tema muito importante na obra Grande Sertão Veredas. No final da obra está dito: o que há é o homem humano travessia. Então, o homem é uma passagem, é uma travessia para
o mistério da vida. E nós não vamos falar dessa travessia do Rio São Francisco, vamos ler um comentário que Gilvan faz a uma outra passagem dessa obra Grande Sertão Veredas, que é a passagem, a travessia do deserto. Na obra se chama esse deserto de O Liso do Sussuarão. Então, nós vamos primeiramente ler esse comentário. Gilvan escreve o seguinte: E vai Riobaldo para mais uma travessia, mais uma, e sempre travessia, e sempre a mesma, e sempre outra em cada uma. A travessia, cada uma, é a insistência ou a repetição de transcendência, enquanto e como a consistência da vida, que assim sempre se refaz e se reconquista no jogo, na vadiação do mesmo, o ser e errar da e na vida. Então, travessia quer dizer essa insistência, isto é, um ficar de pé e ir para dentro. E nesse movimento da insistência, repetir, isto é, retomar a vida, retomar o caminho da vida, a verdade, digamos, da vida. Então, o homem é fundamentalmente um caminheiro, é fundamentalmente um peregrino, é fundamentalmente alguém que está a caminho de. E nesse caminho da liberdade, caminho de superação, de libertação, o homem muitas vezes faz uma viagem errática, uma viagem errante. Ele começa a caminhar a esmo, né? Começa a caminhar debalde, né? Em vão, como, por exemplo, o caminho, a viagem de volta de Ulisses na Odisseia, né? Um caminho errante, errático, em que ele não consegue encontrar o retorno para a sua pátria, para sua terra natalícia, a sua ilha de Ítaca. Então, continuo aqui a leitura do texto do Gilvan. Diz assim: E assim vai Riobaldo para a travessia de O Liso do Sussuarão. O mesmo liso que barrou o grande Medeiro Vaz, o rei dos Gerais, como que roendo-o por dentro, desde dentro. Mas Riobaldo vai atravessá-lo, e sem preparativos nenhuns. Para que eu careceria de tantos embaraços? Pergunta Riobaldo. A meta é atravessá-lo para deparar-se com Hermógenes no paredão, onde acontecerá o grande combate final. É extraordinária a caracterização, a descrição de O Liso do Sussuarão, o grande raso. No nome já ressoa a grandeza, ecoa a imensidão. A grandeza, a imensidão do que se emenda com si mesmo. É a imensidão de um inóspito, uma imensa inhospitalidade. Então, abrindo aqui outro parêntese, o deserto é essa imensidão da inhospitalidade, né? Isto é, do não hospitaleiro, do que não acolhe, do que não permite morada, do que não permite abrigo. Nós chamamos de imundo aquilo que permite habitação, aquilo onde o homem pode fazer uma paragem e se abrigar e permanecer ali. Isso se chama mundus, em latim, mundo, o lugar limpo que dá acolhimento, que dá hospitalidade, né? Aquele lugar que é inóspito, aquele lugar que não deixa morar, que não acolhe, né? Que não é hospitaleiro, esse lugar se chama em latim imundus, né? Então a palavra imundus não significa tanto sujo,
mas significa não habitável, inóspito. Então, o deserto é fundamentalmente o inóspito, a imensidão do inóspito. Voltando à leitura do texto de Gilvan, ele diz: no nome já ressoa a grandeza, ecoa a imensidão. A grandeza é a imensidão do que se emenda com si mesmo. É a imensidão de um inóspito, uma imensa inhospitalidade. Agora, uma citação do próprio Grande Sertão. Nada, nada vezes, e o demo, esse, liso do Sussuarão, é o mais longe, para lá, nos ermos, se emenda com si mesmo. Água não tem. Crer que quando a gente entesta com aquilo, o mundo se acaba. Carece de se dar volta, sempre. É que dali não avança. Espia só o começo, só. Ver o luar alumiado, mãe, e escutar como quantos gritos o vento se sabe sozinho, na cama daqueles desertos. Não tem excrementos, não tem pássaros. Então, essa é a descrição que Guimarães Rosa faz do deserto, desse raso, desse liso, chamado liso do Sussuarão. O deserto ali entre o cerrado do sertão mineiro e a caatinga do sertão nordestino, né? Então, essa imensidão que não dá acolhida é a solidão, o ermo, né? Não tem água, não tem excrementos porque não tem pássaros, não tem sementes para nascerem, né? Ali nada nasce, ali nada prospera, ali nada vive. Então, ele até diz, ele fala do nada aqui, nada vezes. E o demo, né? Aqui, o demo é uma figura que aparece muito no Grande Sertão, né? O diabo como os crespos do homem, como o avesso do homem, como aquilo no qual o homem se vê do lado do avesso, por assim dizer. O comentário de Gilvan continua. O que é o liso do Sussuarão e como atravessá-lo? O deserto, uma categoria da vida. Então a palavra deserto é uma palavra importante. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra primordial. É uma categoria. Categoria significa um conceito, uma noção mor, um conceito, uma noção primordial, né? que constela em torno de si todo um mundo de outros conceitos, todo um mundo de outras noções. Então, o deserto, uma categoria da vida. E há que atravessá-lo, isto é, aguentá-lo, suportá-lo. De novo, não pensar, mas aguentar, suportar. Esse não pensar se refere à travessia do Rio São Francisco, né? Em que a canoa era muito frágil e o rio era muito medonho, feio, dizia Riobaldo, né? Então ele começou a pensar no sucumbir, né? Então o menino de Adorim, Reinaldo, diz para Riobaldo, não pense, tenha coragem, carece de ter coragem. Né? Aqui também, na travessia do deserto, do liso do Sussuarão, é hora de não pensar, né? Porque pensar aqui significa calcular. Né? É hora de não calcular, é hora de ter coragem. O liso do Sussuarão, o deserto, cada um com o seu, cada qual tem o seu. Mas o que é este deserto, em sendo cada vez o de cada um? É um tempo, uma hora de penúria, de dureza, de aridez, de esterilidade. A inhospitalidade do deserto. Também indiferença, monotonia, o apelo
e a sedução do laço. Laço da lassidão, né? do deixar correr frouxo, digamos assim. É o tempo do espírito, do ânimo ser posto à prova. Aí, no meio do deserto, revela-se a têmpera de um homem. Na verdade, é aí que a vontade se revela e se fortalece. É no deserto, na hora do deserto, que se cunha, que se forja um caráter. Faz-se estigma. Ou então, não suporta e sucumbe, decai e se faz fraqueza, astenia, abulia, desânimo. É sim uma travessia, ou seja, é o que se precisa atravessar para se chegar a um outro lado, quer dizer, a uma outra dimensão, a um outro tônus do próprio viver, do próprio existir. Então, abrindo outro parêntese aqui na leitura do texto do Gilvan, então, o deserto como o lugar de ser posto à prova, de ser experimentado. A travessia do deserto fala da experiência. Experiência significa a viagem na qual o homem é posto à prova. Ele é experimentado. Né? Experiência não é que tanto o homem pôr à prova alguma coisa e experimentar alguma coisa para ver no que dá. Experiência é o contrário, é o homem ser posto à prova. É o homem ser exposto ao risco, podendo perder-se e podendo ganhar-se. Né? Então, é o momento de ver o que cada um pode. É o momento de ver aquilo de que um homem é capaz. Ali, no deserto, um homem se forja, né? Ganha caráter, ganha uma marca, um estigma, né? Dá um selo, digamos assim, do seu valor, da sua grandeza, da sua dignidade. Ou então o homem se perde, se desanima. Então ele é devorado pelo deserto. Né? Ele em vez de ele atravessar para uma outra dimensão, para uma nova vida, ele acaba sendo devorado pelo deserto. Continuo a leitura. O deserto, o liso, o áspero, o adverso, o hostil, é o que resiste e se opõe. Mas é isto que é preciso conquerer, em se querendo o que se quer. Por isso, no deserto, a vontade, isto é, a determinação ou a têmpera do existir, é posta à prova. Jamais se quer verdadeiramente o que se quer, se não se conquerer o que leva e possibilita a consumação do nosso querer. É, por isso, um tempo de paciência, de espera contida, de resistência e de suportação no meio do caminho, que é sempre todo e cada caminho. Pois caminho é sempre só meio do caminho. Deserto é tempo de atravessamento e perpassamento do e pelo próprio caminho. É então, neste deserto, que a vontade precisa se querer a si própria. É aí e assim que o ânimo precisa se sustentar, precisa se tornar autogerador, isto é, vir e crescer desde si. Portanto, fazer-se alma, vida, psique. Para suportar e superar, para transpor o liso, o raso, é preciso a disposição e a coragem da paixão fria. No deserto, o ânimo se faz gelado para fora e incandescente para dentro. Abrindo outro parêntese, comentando o texto de Gilvan. Né? Aqui ele diz: o deserto é o lugar do querer, do conquerer. Querer com. Né? A vontade, tudo que ela quer
sob a forma, sob o ocular, sob a ótica do bem, né? E nós queremos o bem no sentido aquilo que conduz a existência a uma sua a um seu deslanchar feliz, né? A existência que vai se tornando capaz de um feliz deslanche. Mas a travessia da existência, ela não somente vai ou vinga, mas ela deslancha bem, o que significa bem-aventurança. Essa boa ventura da travessia da existência, ela acontece na medida em que a vontade, a determinação do existir do homem se fortalece, né? A vontade, ela não basta querer, né, o bem, ela precisa querer o seu próprio querer. Ou, se formos ainda um passo adiante, querer o querer do próprio querer. Isto é, querer esta energia, querer esta autodeterminação do próprio querer. Então, o deserto é este lugar de retomar o querer do próprio querer. Ao mesmo tempo, esse querer o querer do próprio querer, esse movimento que é de transcendência, de autonomia, não significa, porém, um voluntarismo, no sentido assim, a ferro e fogo, né, arbitrariamente impor o próprio querer. Não se trata disso, do voluntarismo. Trata-se, ao contrário, da capacidade de padecer, de suportar, de aguentar. Isto é, a capacidade que nós chamamos de paciência. Então, é muito mais difícil o querer exercer-se e exercitar-se na paciência, isto é, na espera contida, na persistência, na perseverança da travessia do deserto, do que propriamente ele agir, digamos, o querer tornar-se arbitrário. É muito fácil seguir a arbitrariedade do querer, né? Mas é difícil querer o querer do próprio querer, no sentido assim, de ser capaz de resistir, persistir, perseverar numa paciência, numa espera atenta. No Novo Testamento, algo que se chama de hipomoné, que é justamente essa paciência, essa capacidade de permanecer sustentando, né? É pela paciência que o homem conquista o espírito, que o homem conquista a vitalidade e a liberdade da vida. Esse é o ensinamento do Novo Testamento em várias passagens deles. Bem, então diz que nesse movimento de sustentação, de autodeterminação, de autogeração da força da vida, é que se faz alma, se faz vida, né? Então, esse deserto, quer dizer, o ânimo gelado para fora, mas incandescente para dentro. Vou seguir a leitura do texto do professor Gilvan. Deserto é ainda e principalmente o lugar e a hora que se é posto à prova, porque é também o lugar e a hora da tentação, do desvio, da sedução. Quer dizer, justo na hora que mais se precisa querer, é também a hora da volta, do retorno do desânimo, do amolecimento do ânimo, do decair e fraquejar, e se entregar e se abandonar ao fracasso, à fraqueza, ao sabor do deserto, da monotonia, da lassidão, do deixar-se arrastar e levar pela correnteza do inferno, do demônio, do espírito que sempre diz, que sempre sussurra, não.
é o tempo em que o sim precisa suportar a verrumação do não. Então, esse deserto liga com tentação, ou seja, ser posto à prova, tentado, em que o homem pode ceder à força do não, à força da negação, da negatividade como privação, como aniquilação, aquilo que mina, aquilo que desola, aquilo que exaure a força da vida do homem, ou o homem se entrega a esse não, a essa negatividade, né? Ou o homem é capaz de dizer sim diante desse não. O homem é capaz da jovialidade, da cordialidade, de buscar superar esse desânimo, dessa monotonia com a força da jovialidade, da cordialidade de ser. Diz ainda o texto: é preciso ter coragem, inteiriçar-se todo, quer dizer, concentrar-se em si, no próprio, e ser desde a decisão em favor do próprio, para o próprio. O corajoso, que é o forte e o inteiriço, é aquele que quer no deserto, na aridez, ali onde a vida se recusa. Portanto, aquele que quer quando tudo que se quer se nega, se recusa. É preciso ser marcado, estigmatizado pelo sal. O sal como têmpera e tempero, e por isso o tempo certo da terra, da vida. Águas não desmanchavam meu torrão de sal. Nem não tive incerteza em mente, diz Riobaldo no Grande Sertão. Mais uma vez, não é tempo de pensar, não é hora de hesitante mediação ou intermediação, mas, porque pensar tem aqui o sentido de estar hesitando, né? De não dar o passo, de não arriscar o salto. Né? Pensar aqui significa colocar mediações, intermediações para que fazem com que se evite a decisão. Né? Então, ele diz, não é tempo de pensar, não é hora de hesitante mediação ou intermediação, mas aguentar, suportar, para atravessar, perpassar em escuta. Escuta e obediência, como no rio. O deserto é também rio e mar. Concentração, recolhimento no querer, na vontade, em si. Erra, vadia pelo mar, pelo aberto do deserto, e assim na busca que é este errar e vadiar, vai se constituindo essência, casa, lar, habitação, pátria. Do errar e no errar, cresce e faz-se essencialização. A alegria e a graça do errar mesmo, como o próprio lugar, a própria terra, o sertão. É assim, aguentando e suportando, que se supera, se transpõe a si mesmo, pois assim vence-se o que puxa para trás e para baixo. Enfim, o que conspira para levar para fora e para longe é inapelável extravio de si. Diz o texto de Guimarães Rosa, e tudo o que não é o homem é sua dele obediência? Isso não pensei, mas meu coração pensava. Eu não era o do certo, eu era o da sina. Assim fomos, a fortes braços de anjos sojigado, rasgamos sertão, só real. Então, essa frase, eu não era do certo, eu era da sina. Eu não era o do certo,
eu era o da sina. Quer dizer, eu não era aquele que estava procurando me auto-assegurar. Eu não era aquele que confiava nos meus cálculos. Eu era aquele que era capaz da coragem de desprender-se em cada passo, em cada salto, e de confiar, abandonar-se à sina. Sina, a palavra sina vem de signa, em latim, que significa sinais, né? Confiar-se aos sinais das mãos do destino, isto é, daquilo que acima da liberdade humana conduz o homem. Tá? Então, por isso que Riobaldo fala também de obediência. Obediência é aqui às mãos do destino que o conduzia. Ele não estava confiando nos seus próprios cálculos, suas próprias seguranças, mas confiando na mão que o conduzia através daquele deserto. Passo agora a um outro texto de Gilvan Fogel, que está no livro Que é Filosofia? Filosofia como exercício da finitude. Ali também Gilvan escreve sobre o deserto. E ele vai falar dessa questão que o deserto do nosso tempo é o deserto do cálculo. É o deserto pelo qual nós, enquanto sujeitos que calculam, queremos nos autoassegurar da vida. Né? É isso que impede que a vida se torne ela mesma o lugar do próprio, o lugar da morada, o lugar da habitação. A vida deixa de ser mundo, porque nós queremos transformar tudo em cálculo. Queremos nos assegurar de tudo mediante o cálculo, mediante a informação. O controle do controle de todo o controle através da informação. O mundo que a gente vive é hoje um mundo que aposta nisso. Aposta no controle do controle de todo o controle através da informação, né? Através do cálculo. Linguagem, pensamento, tudo se transforma em informação e cálculo. Então, o texto do Gilvan diz assim, na página 71, ele diz: deserto evoca aridez, uniformidade, monotonia, esterilidade, inhospitalidade. Na vida, aqui em nosso contexto, o deserto é o domínio e o predomínio do cálculo. Predomínio, predominação. Aqui fala do cálculo como um programa antecipador de toda a vida. Ou seja, tudo, ao ser visto ou visualizado, já o é no quadro, no horizonte do cálculo ou da antecipação autoasseguradora. Sim, porque cálculo, vimos, fala do certo, do seguro, do autoasseguramento na planificação. Enfim, cálculo é controle. Então, deserto fala da vida vista e vivida só desde o horizonte do cálculo ou do autoasseguramento a todo e qualquer custo. Interessante a frase de Guimarães Rosa, né? Do Riobaldo de Guimarães Rosa. Eu não era o do certo, eu era o da sina. Né? Quer dizer, eu não era o do cálculo, do autoasseguramento. Eu era o da liberdade que se expõe à vida em suas idas e vindas. Há que se perguntar, continua o texto de Gilvan, na vida, qual o papel do certo? Qual o lugar do seguro? É impossível que vida se faça sem uma faixa, sem um coeficiente de certeza e de segurança. Isto é constitutivo do esquecimento enquanto e como vis ativa,
ou seja, é quando a vida parece tornar-se mais vida à medida que ela se permite esquecer, e sobretudo esquecer-se como ameaça, risco e esforço. Isto é, quando ela deixa de voltar-se para si própria e se permite lançar-se na aventura do outro e da ação esquecida, que é a boa, a grande, a única verdadeira ação. É uma certeza e uma segurança no esquecimento e desde o esquecimento, que possibilita à vida lançar-se descuidada, franca e ingenuamente nos afazeres, nas ocupações que a definem e a reivindicam. Então, o certo, digamos, a segurança, a palavra segurança significa sinecura, né? Sinecura significa sem aflição, sem preocupação, sem cuidado, no sentido da aflição e da preocupação, né? Então, em certo sentido, em certa faixa da vida, o homem precisa esquecer-se, abandonar-se, né? Esquecer e abandonar que a vida é risco, que a vida é ameaça, que a vida continuamente traz consigo uma zona de perigo, né? Mas, digamos assim, se é necessário, porque o homem não pode viver todo o tempo recordando-se desse perigo, do risco da vida, né? Então ele precisa, sim, do cotidiano, desse autoesquecimento, de uma segurança, porém que não é aqui uma segurança, digamos, do autoasseguramento do cálculo, né? Por outro lado, cabe igualmente perguntar o que acontece com a vida que só vive, que só quer e só pode viver desde a reivindicação obsessiva do cálculo, isto é, da certeza e do autoasseguramento a todo e qualquer custo. O que se dá com a vida que elimina, que quer e que precisa eliminar de seu horizonte toda e qualquer possibilidade de erro e de risco? Sem dúvida, ela instaura como sendo então seu elemento, seu médium, o uniforme, o monótono, o estéril, enfim, o deserto. Não há mais criação. Não há mais, a partir do velho, a emergência do novo, do inédito, do inesperado, do incerto e do inseguro, do risco. Não há mais liberdade, que é o desprendimento em lançar-se no movimento incerto, inseguro, isto é, sem nenhum asseguramento prévio, metodológico, do que se anuncia e se prenuncia como que pode ser ou vir a ser. De novo, fecha-se, apaga-se, exclui-se a possibilidade do inédito e do esperado inesperado, ou do inesperado esperado, que é o pathos, o humor provedor de todo tipo, de toda a natureza criadora. É assim, e só assim que se faz, que precisa se fazer criação, que é a estrutura da vida, enquanto tempo e história, isto é, movimento de autossuperação e autodiferenciação. É assim e só assim que a vida se configura como vir a ser de possibilidades próprias, e então como liberação de um próprio, de uma identidade, à medida que se afirma como diferença, como outra, isto é, como a outra de si mesma. É esse o jogo da liberdade, que é o certo no incerto, o seguro no inseguro, a verdade no erro. Na vigência do uniforme, do monótono, do deserto não há criação, não há liberdade. Não se faz, não se pode mais fazer-se vida. Por isso é terrível, é desoladora a paisagem que se abre como o crescimento do deserto, como desertificação. Então, aqui, a questão não é viver sem segurança. O homem precisa de certa segurança para viver. E é lícito, é até desejável que o homem busque certa segurança. O problema é quando o homem quer viver apenas e somente de segurança. Quando o homem
não deixa a vida ser vida, isto é, a vida ser a liberdade, o incerto no certo, o certo no incerto, né? Guimarães Rosa, o melhor, o Riobaldo do Grande Sertão, tem um momento que ele diz assim: tudo incerto, tudo certo, né? Então, a vida é dessa maneira. Então, pensar é fundamentalmente esperar o inesperado. É fundamentalmente relacionar-se com a vida nesse seu caráter de liberdade e destino. Pensador é quem abandona o pensar como juízo, como cálculo, para poder pensar no sentido de sondar a vida como liberdade e como destino. Então, o livro Itinerário da Mente para Deus, digamos, é uma versão medieval dessa estrutura da vida que se chama deserto, que hoje nos assola de uma outra maneira do que certamente assolavam os medievais, né? Nos tempos medievais, os homens iam para eremitérios, iam para desertos físicos, né? Lugares ermos, montanhas, grutas, né? Naqueles tempos, os homens iam para esses lugares para encontrar o deserto. Hoje, nós não precisamos mais ir para lugares assim. Hoje, o deserto nos assola e desola em toda parte. O deserto é o nosso próprio mundo, ou melhor, o imundo no qual nós, homens, vivemos hoje. Hoje, o deserto é essa inhospitalidade de uma forma de ser e de viver que atravessa a face da terra. Os desertos do meio ambiente, os desertos no sentido da a vida que vai sendo ameaçada e extinguida na face da terra, os desertos geográficos, ambientais, eles são apenas o reflexo do deserto mais profundo, do deserto do espírito, da aniquilação das fontes da vida do espírito no nosso tempo. Então, quando nós lemos um texto como o Itinerário da Mente para Deus, ao lê-lo contemporaneamente, digamos, ao deixar que o itinerário da mente seja contemporâneo a nós hoje, né, nós temos que estar abertos a esta provocação, convocação e, ao mesmo tempo, convite que essa situação contemporânea nos faz, né, de atravessar o deserto, fazer dessa travessia um modo de deixar brotar e resguardar fontes de vida, de liberdade em nossos cotidianos, né? Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua escuta, e até a próxima.